Boa noite, olha eu, boa tarde, ó, tô maluco, boa noite, senhoras e senhores, está começando, está no ar, mais um Café com Leite. Hoje ao meu lado eu tenho um convidado muito especial, muito ilustre, além de ser muito bom no que faz, é meu amigo pessoal, já me deu uma ajuda incrível. Eu tenho a honra de apresentar para vocês, com vocês, por vocês, Rafael Alves, o famoso Rafa, o famoso Rafinha, pai do Planeta Futebol Feminino. A gente vai conversar muito sobre isso aqui. Eu vou mandar um beijo já pro Aaron, que tá com a gente aí no chat. Rafa, obrigado pelo seu tempo cedido. Como eu sempre digo aqui, esse é o terceiro Café com Leite que eu tô fazendo aqui. O primeiro foi com a minha amiga também, Cami FPS. Um beijo pra Cami. O segundo é uma surpresa, não tão surpresa assim, porque bati um papo com a Nive, e ele vai ser lançado semana que vem. E esse é o terceiro com o Rafa. O Rafa que... Que responsa. Que responsa. O Rafa que... Ele é... idealizador de um projeto que não é mais um projeto, que já tá aí há 10 anos, se me corrija se eu estiver errado, Rafa, 10 anos no ar, que é o Planeta Futebol Feminino. Mas antes da gente chegar no Planeta Futebol Feminino, que foi um dos motivos que eu convidei o Rafa para trocar essa ideia com a gente vai começar do começo, como diriam os primórdios. Quem é Rafael Alves? Rafa, boa noite, seja muito bem-vindo ao Café com Leite. Boa noite, obrigado pelo convite, Leite, obrigado por estar assistindo, beijão pro Ara também, um amigo nosso também, tá aí sempre prestigiando a gente. E, bom, não sei nem por onde começar, mas enfim. Eu sou Rafael Alves, tenho 36 anos, tenho parte da minha formação no jornalismo, né, não sou jornalista formado. Uhum. Mas a minha cobertura toda do futebol feminino, chegando aí há 11 anos, né? O Planeta Futebol Feminino tem 10 anos, mas eu escrevo sobre futebol feminino há 11. Um cara que sempre gostou de esportes, sobretudo, não somente futebol, né? Mas de tudo que era tipo de esporte. Acabou que eu fiquei no futebol mesmo, né? No futebol jogado por elas, né? Futebol das mulheres. Algo que eu sempre admirei também, desde criança, mas nunca tinha dimensão do que era de fato, até porque a gente não tinha muita referência do que era de fato o feminino, e porque ele é tão deslocado, assim, da realidade do futebol. E desde 2003, 2004, começou a tomar mais minha atenção. Foi quando eu comecei a assistir mais quando passava, e quando eu tinha mais alguns acessos, quando eu tinha internet, por exemplo, em casa, eu pesquisava para saber mais sobre. E aí acabou virando a meu principal interesse, né, que foi o futebol feminino. Comecei a comecei a estudar, né, sobre outras ligas no mundo, sobre história e por aí vai. E aí culminou em agosto de 2011, logo depois da Copa do Mundo daquele ano, né, a Copa do Mundo das mulheres daquele ano. Eu criei o Planeta Futebol Feminino para criar uma rede de quem curtia futebol feminino, que imaginava que seriam poucas pessoas, e hoje, meses depois, a gente começou a ganhar seguidores, né? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, e aí a gente começou a meio que levar um pouco a sério. O Planeta Futebol Feminino tem equipe, né? Só no Instagram temos mais de 50 mil seguidores, no Facebook também, quase 50, um pouco mais de 40 mil seguidores, e é isso. Ou seja, o Rafael é esse cara sonhador aí, que sempre gostou de futebol feminino e começou a usar ele como sua principal fonte de estudo e conhecimento, e onde que eu atuo até hoje. Tá aí um breve resumo sobre o Rafa. Rafa, você, então, pra gente buscar lá, você, como você falou, era
um apaixonado por esportes, né? Você já disse que era por todos, né? Não só especificamente futebol, obviamente que a gente tem essa vertente mais do futebol, mas era um apaixonado Uhum. por todos os esportes. E aí, em um dado momento, você começa a se interessar pelo futebol feminino, vai ali para sua busca, né? Em busca de conhecimento, em busca de querer saber mais, que é o natural nosso, né? O nosso natural é quando a gente gosta de algo ir procurar, ir atrás. E aí você tem dificuldade, certo? Em encontrar material, em encontrar que seja notícias, novidades. Qual é, da sua lembrança, qual foi o momento que você se lembra assim de sentar, assistir futebol feminino e falar, putz, que legal, que bacana. Se tem um jogo, se tem alguma história, alguma matéria que você viu na TV, se você tem essa lembrança. É assim, o futebol é difícil falar, porque, por exemplo, na década de 97, 98, era muito comum terem jogos no Ibirapuera, né? Jogos do Campeonato Paulista no Ibirapuera. Uhum. Estou falando de mais de 20 anos, né? Então, às vezes, me levavam, então me levava para assistir. Então, assim, nunca foi uma coisa assim de eu gosto de futebol jogado por mulheres. Eu gostava de futebol. E Entendi. as mulheres estavam inseridas nesse contexto. Eu gostava de futebol, queria ver bola Perfeito. rolando, tá ligado? Aham. E aí eu via, assim como eu via na TV. Tipo, por exemplo, de manhã eu assistindo Ibirapuera, à noite ou à tarde, sei lá, eu tava na TV assistindo futebol. Uhum. E o que começou a me chamar a atenção foi por que o futebol jogado por mulheres não tinha nem de longe o apelo que se tem dos homens. E vou além, não digo nem, digo mais de aceitação, na palavra não é aceitação, a palavra rejeição, porque tinha mais rejeição, inclusive, né? Tá. As pessoas torciam o nariz, sabe? Os colegas, quando eu falava alguma coisa, torciam o nariz. E, Uhum. obviamente, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo o sistema que a gente vive, né? Uhum. O mundo que a gente vive, a gente entende o porquê. E aí, cara, isso começa a meio que virar de certo modo, uma militância, né, cara? Porque você quer dar luz, quer dar visibilidade a algo que já existe aí, que já é realidade há muitos anos. Né? O futebol feminino, ao contrário do masculino, teve um hiato aí de 40 anos de proibição, né? E a gente está falando 40 anos, imagina o tanto de gerações que a gente não desenvolveu nesses 40 anos, né? Por isso que a gente brinca, né? O futebol feminino acho que cresceu nos últimos 10, 15 anos, que não cresceu em 40. Uhum. Né? Cresceu muito rápido. E, e aí, com o tempo eu, né, fui crescendo, fui entendendo um pouco melhor as coisas, fui admirando mais, até pela questão de história e tudo mais. E também pela qualidade do jogo, né? Eu sempre gostei muito, muito, muito de analisar o jogo. E, repito, novamente, não é só sobre. Hoje eu estudo, né? Tipo, análise de desempenho em vários esportes, handball, futsal, futebol principalmente. E a gente começa a ter uma visão muito mais além do jogo, né? Peças, onde se encaixa as peças e tudo mais. E o futebol jogado por mulheres tem uma coisa que me fascina muito nesse aspecto, porque ele é um reloginho, né? Se você pega 12 equipes qualificadas, que são muito bem estruturadas tecnicamente, que são muito bem estruturadas e bem treinadas, o que você vê em campo é um reloginho, é um jogo de xadrez. Uhum. E isso me fascina, né? Sempre me fascinou, tipo, como pode ser uma categoria que não tinha tanta proximidade assim, né, com os holofotes e tudo mais, ainda assim, mesmo sem tanta qualidade há alguns anos, hoje obviamente melhorou muito, Uhum. ainda assim se aprimorar tanto nesse aspecto. E acho que o esporte ele é descrito, né? A maneira como a gente vê o esporte, ele é descrito quando você tem, no caso do futebol, por exemplo, quando você tem esse trabalho muito latente de questões táticas em campo, de estudo do jogo, de ciência do jogo. E aí isso me fascinava bastante. E aí, cara, com o tempo, o futebol feminino foi só me ganhando mais, assim, cara. Quando eu vi, eu já estava totalmente imerso ao ponto de assistir, assim, muito mais futebol feminino no meu dia a dia. Hoje é assim, inclusive. Eu Uhum. assisto bastante futebol masculino, mas, assim, era notório que eu assisto muito mais futebol feminino do que masculino. E as pessoas não acreditam nisso, e é verdade. Chega sábado,
enquanto vocês todos aí estão assistindo o campeonato alemão, inglês, eu também tô assistindo a mesma coisa, só que das mulheres. Tá certo. Eu conhecendo bem, sei que é verdade. Você falou uma coisa que eu acho que é um ponto muito importante, Rafa, que eu concordo com você. Você cita que você, né, ia assistir porque você gostava de futebol. Então, independente se estivesse jogando homens, mulheres, crianças, o que estivesse passando ali, você gosta de futebol. E tem uma frase que eu costumo dizer, né? Que às vezes você tá assistindo ali os melhores momentos de algum jogo e tal. Ou sei lá, o jogo 8-1, alguém fala, pô, 8-1, jogo chato. Eu gosto de bola na rede, meu amigo. Se for 9, 10, 11, 12, eu quero ver os 12 gols. E digo mais, quando a gente pega lá as estatísticas, né? Deu 20 chutes, 10 no gol. Se os 10 tivessem entrado, era 10 para cada lado, entendeu? Então, eu acho que é bacana esse ponto, essa coisa do eu gosto de futebol. Então vai lá assistir. Porque quando você fala assim, era uma rejeição, né? A rejeição ela é pautada no preconceito. E o preconceito nada mais é do que uma ignorância. Então, se você é ignorante por não assistir o futebol feminino, né? Você pode gostar ou não, mas eu acho que você primeiro precisa assistir, olhar, entender e falar assim, opa, beleza. Porque eu consigo ver diferenças, por exemplo, no estilo de jogo, como você falou. Você vê um jogo mais de xadrez, um jogo mais estudado no feminino, que você não vê no masculino muitas vezes, né? Às vezes até tem partidas que sim. É como no futsal, por exemplo. Hoje o Brasil acabou perdendo, a gente tá no dia 29/9/2021, o Brasil perdeu no futsal para a Argentina. A Argentina jogou um jogo de xadrez com o Brasil, fez 2 gols e se propôs a defender. E no futsal, é isso. Quando você tem uma proposta e ela é bem encaixada, é difícil de romper. A Argentina ganhou de 2-1 no Brasil. E todo mundo falando, meu Deus, 70% de posse de bola, só o Brasil ataca. Não fez o gol, gente, não fez o gol. Então, realmente, você consegue ver as diferenças nas modalidades, né? A gente tá falando do futebol, do futsal, do futebol feminino. E essa é a beleza do jogo. Então, é legal isso você dizer, né? Eu gosto de futebol, gente. Eu queria assistir. Então, independente se estivesse passando. Obviamente que depois, como você falou, você tem um interesse maior. E aí, aquela coisa de, pô, por que eu busco São Paulo, aparece tudo do masculino e aparece uma notícia do feminino? Por que quando aparece? Por que o São Paulo vai jogar uma final no feminino e é tão difícil você achar uma notícia sobre a final? E aí eu falo de experiência própria, porque quando eu fui narrar meu primeiro jogo do futebol feminino era Corinthians e Ferroviária, que é um clássico, e não tinha... Alô, 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 alô... Ih, agora sim, agora voltou. Então, quando eu fui narrar Corinthians e Ferroviária era um clássico, cara, eu não achava notícia. Eu falava, não é possível. Que vai estrear o Campeonato Paulista Feminino, é um clássico e não tem notícia. O desespero que deu, né? O desespero que me bateu, malandro. Então, realmente. E aí, vem essa coisa do estudar, do buscar, e aí você começa, como você disse, era uma rede para falar sobre, né? Então você já me responde a minha pergunta que eu ia te fazer. A ideia nunca foi ser o que é hoje, né? Era simplesmente juntar pessoas que gostam do futebol feminino e discorrer sobre o assunto? Era isso? É isso. Tal qual a gente faz com uma Fórmula 1 que a gente gosta pra caramba também, né? A gente tem aquele grupinho que tá conversando na hora das corridas, é a mesma coisa que o futebol feminino. Sim. Acontece que, cara, era muito maluco isso, porque até então, até de 2011 a 2013, eu fazia tudo sozinho no planeta futebol feminino. Então, acho que o desafio na época, o que era legal, era justamente procurar coisas que ninguém achava. Já existiam trabalhos, tá? Existiam trabalhos que já eram feitos na época, o Vitrine do Futebol Feminino, a Lu Castro, que é assim, a mulher que mais me inspirou assim, a seguir no futebol feminino, ela que sempre me deu apoio assim, para seguir mesmo. Só que eles tratavam casos mais específicos, né? Casos mais pontuais e tudo mais. Eu queria fazer uma espécie de hard news mesmo, né? Um portal, um canal onde notícias sobre o futebol feminino não só no Brasil, mas no mundo. E aí, eu vou te dar um exemplo. Copa do Brasil era uma aventura. Por quê? Não tinha transmissão. Tá. Transmissão zero. E aí,
a CBF também não cobria. Então você não adianta você entrar lá no site da CBF sem achar os resultados. Então o que a gente fazia? O jogo era no sábado. A gente arrumava contato de alguém em Manaus, do jogo que ia ter em Manaus, que estava lá perto, ou sabia de alguma coisa que passava pra gente, ou esperava a Federação de Manaus publicar. Nossa. Cara, e assim, 32 jogos, por exemplo, na primeira fase. Então imagina você procurar, era isso, 32 jogos. Aí na segunda-feira a gente conseguiu coletar um monte de informação e na segunda-feira a gente publicava os resultados, Uhum. né? E aí eu comecei a perceber que estava virando um pouco a chavinha quando as pessoas começaram a tipo, meio que cobrar, né? Pô, você não vai falar da seleção brasileira que jogou e tal, e eu não tinha essa percepção de que as Tá. pessoas esperavam que eu pudesse escrever algo sobre, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a meio que me cobrar um pouco em relação a isso. Falei, não, eu tenho que escrever sobre isso. Então, o jogo de seleção não podia deixar de falar. Eu tinha que noticiar quando vai passar, com quem, onde vai ser transmitido. Se não for transmitido em nenhum canal, que era muito comum, que link que a gente pode ver. Então a gente caçava link, cara, que você não tem noção. Tá. Eu lembro um Brasil e China que a gente achou um link de um canal chinês. Com narração em Nossa. chinês, em mandarim, e a gente mandou pra galera. E a galera tipo, pirou assim, falou, mas narração em mandarim não tem problema, estamos assistindo. Né? E era esse o desafio na época. Hoje, que nem você falou que sentiu dificuldade e tal, talvez porque você não está muito inserido ainda, então ainda você demora para achar um pouquinho. Hoje, por exemplo, você já vai sabendo de achar, Uhum. né? Algo que melhorou muito. Hoje a gente pegou uma final aí, que você tinha a transmissão, a final do Brasileirão, né? Que aconteceu no domingo. Tinha a transmissão do Sport TV, da Band, do TikTok, Uhum. né? Da CBF e dos Desimpedidos. Isso há 5 anos, cara. Era um martírio, assim, ainda assim, há 5, 6 anos, você, por exemplo, os principais jogos você tinha a transmissão, pelo menos, né? Há 10, cara, era um martírio. Você não tem noção da dificuldade que era. Era engraçado. Mas Sim. eu confesso que eu não sou desse tipo de pessoa que fala assim, mas na minha época, quando eu comecei a escrever sobre futebol feminino, era difícil. Não, não era, eu não quero voltar para aquele tempo. Que bom que hoje tem um monte de gente escrevendo. Sim. Que bom que hoje tem um monte de canal que faz análise de diversos tipos. Uma coisa que eu fico muito satisfeito hoje é entrar na internet, pegar o meu Twitter e ver tipo, uma timeline cheia de gente competente fazendo conteúdo sobre futebol feminino, Tá. sabe? O pessoal do Empório, o pessoal do De Primeira, o pessoal da esquina da Champions, Vibradoras, enfim, hoje, cara, Uhum. né? Eu falo isso porque sempre aparece alguém assim que também era daquela época e fala assim, mas hoje para vocês é muito fácil. Na época que era difícil, aqui não é que hoje é muito fácil. Sim. É isso que a gente tem que celebrar, tá ligado? Eu Sim. não gosto desse tipo de Esse saudosismo, não, cara. saudosismo não. Não entrego isso, não. Tá. Eu quero todo mundo vendo futebol feminino. Eu até brinco, né? Quando eu for presidente, ninguém vai ficar se assistindo o jogo de futebol feminino. É isso, é isso. Puxando esse gancho de futebol feminino, e aí a gente traz especificamente para nossa realidade. Você falou que, né, hoje, graças a todos, né, que trabalharam por isso, hoje você pega um Campeonato Paulista, você sabe onde vai passar um jogo, a federação, né, disponibiliza lá os jogos, é só você entrar no site lá, acessar, como você falou, Uhum. TikTok se engajando nisso, própria Desimpedidos, que a gente sabe que é uma página gigante no YouTube, talvez a maior que fale de futebol dentro do YouTube, e dentre tantas outras, né, que você citou, que escreve, discorre, posta sobre. Você acha que hoje, 2021, a gente chegou num lugar que dá pra gente começar a sonhar, por exemplo, com as TVs pegando jogos assim como foi a Band fez com a final do Brasileirão, ou às vezes um Paulista. Na TV fechada, eu não digo tanto que a TV fechada tá bem também engajada com isso. Assim, Sport TV Uhum. tem passado bastante coisa, mas assim, eu digo assim, a gente pode começar a sonhar e imaginar por exemplo, domingo, 4 da tarde, São Paulo e Santos do feminino, assim, a gente tá perto desse caminho ou ainda não? Ainda uma passagem que vai demorar. O que você acha, assim, na sua opinião? Se vai ser um domingo às 4 da tarde, inclusive eu tô vendo aqui um beijão pro Jonas, pra Natix. É, Letícia também, a gente tá aí também. a Um beijo pra todo Leti, mundo. o Tique resgatou Lara fogos. também. Enfim. Obrigado, queridos. Bom, eu não sei se a gente vai assistir o São Paulo e Santos às 4 da tarde no domingo na TV aberta, Aham. né? Na Globo, para ser mais específico. Mas num domingo de manhã,
Talvez. Aham. Ou no domingo à noite, como a gente faz na Band, talvez. A gente já tá num caminho bem avançado nesse ponto. Eu costumo falar que o futebol feminino, né, a distribuição do futebol feminino, ele tá melhor do que se imaginava, mas um pouco a menos do que a gente espera. Um pouco a menos não, ainda bem menos do que a gente espera, né? Como eu disse, nos últimos 5, 6 anos, o futebol feminino cresceu uns 10, assim, sem sombra de dúvidas. A Uhum. gente tem canais hoje como o Band, canais abertos, né, passando de fato futebol feminino. Cara, a Band bateu 6 pontos. Quem trabalha em televisão sabe o que é bater 6 pontos se você não é Globo, se você não é Record, Era isso que eu ia te né? perguntar, assim, porque eu vejo assim, se não é uma mudança próxima, né? Ah, vamos supor aqui, vai, 2, 3 anos. Vai, se eles pensavam assim, ah, vai, vamos ver como é que vai ser a próxima Copa do Mundo, que a primeira, né, a que passou a última, deu um bunzaço e todo mundo soube. Aí eles, ah, vamos esperar. Eu acho que, né, isso é a minha visão, que o diretor lá de esportes, na hora que ele viu 6,6 no domingo, 9 horas da noite, batendo aqui, ó, coladinho com o Fantástico, que a gente sabe que domingo à noite é o Fantástico, né? É hora de assistir o Fantástico. Quando ele viu aquele 6,6 batendo, ele deve ter pensado, olha, acho melhor a gente repensar isso aí, entendeu? É melhor a gente repensar, não vamos esperar a próxima Copa do Mundo. E aí, eu percebo que, por exemplo, a seleção brasileira jogou um amistoso no meio da tarde de uma segunda-feira e os caras foram atrás de passar o jogo. Então, então eu acho que assim, como você falou, 6,6 para quem trabalha na TV sabe que é É complicadíssimo, né? muita gente assistindo, cara. Aham. Os caras chegaram a passar o SBT em algum momento, entendeu? Os caras Sim. tiveram esse pico aí. E detalhe, no primeiro já tinha sido o recorde desde 2017 no horário, né? Aham. 4,5 já tinha sido o recorde da Band pro horário. E aí os caras na final me bateram 6, né? Pico de 6,5. Aí, amigão, aí o diretor olha e fala assim: entendi. Tem gente que assiste mesmo. Há 10 anos, você me entendeu? Há 10 anos, cara, 10 anos eu escuto, tem cara me enchendo o saco lá no Twitter do nada. Ou na minha DM, ou me menciona do nada. Nunca vi na vida, cara. Ah, mas ninguém assiste, ninguém se interessa por futebol feminino. Ninguém é muita gente, né? E É. vamos combinar, É. definitivamente é muita gente. É. E aí, quando você pega assim, você esfrega na cara do cara, meu, no TikTok, né, do Desimpedidos, tipo, 350 mil pessoas assistiram, né, Uhum. somando os dois, né, Desimpedidos da CBF, quase 400 mil pessoas assistiram, o cara vai ficar sem palavra, aqui fica mesmo, tem que ficar calado mesmo, sabe? É verdade. O momento que o futebol feminino vive, foguete não tem ré, né, vai Uhum. pra cima mesmo, a tendência é só aumentar. 2, quem insiste ainda em não gostar, o problema não é não gostar, cara. Não gostar, o cara não assiste, é uma coisa. Eu não gosto de beisebol, não Sim. suporto beisebol, não assisto beisebol, tá Uhum. tudo certo. O problema é o cara que qualquer acontecimento me enche o saco, como eu disse, há 10 anos, me enche o saco com isso, saca? Sim, é, você não, E você assim, não, eu não disse pra você, meu amigão. você, Se você tá se preocupado com isso, eu tenho uma péssima notícia pro futuro. você não chega lá pro comentarista de beisebol da ESPN e manda uma DM pra ele. Nossa, que jogo chato que você tá comentando. É, ninguém liga pro beisebol. É isso, mano. Mano, não enche no saco, irmão. Sim, ó, o Ti disse, SBT com Libertadores não teve isso de audiência. É É, verdade. Foi até agora com o jogo do PSG, né? Ele bateu o recorde com o jogo do PSG, mas sim. até então não tinha tido mesmo, não. E outra, era um jogo esperado, né? Essa coisa do Sim, Messi, sim. Neymar. E Então, outra, o normal é que tenha mais mesmo. O normal é que o SBT aham, começa a bater 8, 9, 10 pontos, saca? sim. É o normal. A galera tá começando a se acostumar, né? Com o fato ainda de Sim. ser no SBT. Outra coisa que eu escuto também, mas só 6 pontos, meu amigo. A gente, eu, o Leite, a gente nunca trabalhou em TV, mas a gente conhece muita gente que trabalha em TV, sabe como é que funciona alguns interesses e tudo mais, cara. Quando o futebol feminino tava batendo 2,5 pontos em um jogo comum, já era para se comemorar. É muita gente assistindo, cara. É muita gente assistindo. Quer ver? Eu tinha isso anotado em algum lugar aqui que eu ia usar. Ah, eu vou procurar aqui pra vocês. Porque eu tinha o número O, de casas que dava isso aqui.
Sim, porque eu não sei se ainda muda, né? Mas em São Paulo, segundo o Ibope, um ponto é aproximadamente 60 mil pessoas, né? Isso, Eles é. fazem uma triagem de uma média de pessoas que moram na casa. Então, em média, sei lá, uma mãe, um pai e 2 filhos, saca? Tipo, Uhum, eles é. pegam essa média, fazem uma triagem e a cada 60 mil, tipo, chega esse número de um ponto. Então, você multiplica aí 6 mil. Ah, cara, eu não vou fazer conta agora não, mas é É, pra lá de milhão, cara. É mais de milhões. não, a Milhões de gente pra milhões, caramba. milhões. A gente pra caramba, é. É muita Assistir o coisa. futebol feminino, coisa que era negada há algum tempo atrás, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Sensacional, tá aí pra você que tá se conhecendo um pouquinho. Estamos aqui com o Rafael Alves falando de futebol feminino. Ele já contou um pouquinho da história do Planeta Futebol Feminino. Agora estamos discorrendo sobre audiências de futebol feminino. Esse é o Café com Leite. Cada semana um convidado diferente. É uma honra e um prazer estar falando com o Rafa sobre isso aqui. Agora, Rafa, pra gente equiparar futebol feminino no mundo, né? Porque você falou, eu ouço muitas críticas, às vezes vem o cara chato lá na DM, falar alguma asneira e tal. E a hora que a gente mais escuta esse tipo de coisa é quando nossa seleção está jogando e a gente tem Aham. lá a melhor do mundo, a gente, né, teve já a Cris, uma baita de uma artilheira, a Formiga, a gente teve tanta gente boa, mas a gente não foi campeão do mundo. A gente bateu na trave nas Olimpíadas. E aí é essa hora que o cara chato aparece pra falar ainda mais, né? Sim. É, Além, claro, do investimento que falta e falta muito, e a gente sabe, por que você acha que o Brasil bateu na trave, raspou na trave, não teve, apesar de ter muitas jogadoras consideradas aí tops no mundo, não conseguiu? Isso é, na sua opinião, é psicológico? Não, Leite, é falta de investimento mesmo? Não, é falta de treinamento. Agora com a comissão da Pia, nesse próximo ciclo vai mudar? Porque assim, por exemplo, só para exemplificar, eu vejo um Corinthians jogando no domingo como jogou, de um Arthur Elias ganhando tudo que ganhou, e aí você fala assim, cara, esse cara merecia estar lá. Aí o pessoal fala, putz, quando ele teve a chance, trouxeram a Pia, porque a Pia já tinha ganho e tinha uma história, etc. Você acha que a gente tá no caminho e a gente vai conseguir ver, né, a seleção assim, batendo lá de novo na trave, etc e tal? Ou não? Enquanto não tiver o investimento necessário, enquanto. O que eu vejo em relação à seleção primeiro, o Brasil ele não conquistou ainda, ou vou além, o Brasil ele conquistou 2 medalhas de prata, apesar Uhum, de tudo que tem. A gente precisa certo. lembrar disso. O Brasil conquistou 2 medalhas de prata, conquistou um vice-campeonato mundial contra a seleção. E vou além. Em 2004, quando o Brasil jogou com os Estados Unidos e ficou com a prata, o Brasil jogou melhor que os Estados Unidos. Aham, E a gente está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é um país que tem mais de 20 mulheres meninas e mulheres praticando futebol, uhum, desde o college. Né? E sim. sempre teve isso. Em 99, quando elas foram campeãs mundiais, já tinha isso. O Brasil foi vice-campeão contra a Alemanha e em certos momentos jogando melhor, inclusive. Jogando melhor. Depois, só que assim, aquela seleção da Alemanha especialmente tinha uma tal de Birgit Prinz que era fabulosa jogando. Sim. Foi a melhor do mundo e tudo. A Marta chegou até a perder pênalti, inclusive, e tal. Então, assim, a questão é que o Brasil chegou longe até perto do que tem. O Brasil enfrenta seleções que já têm um trabalho recorrente há anos, Uhum. sabe? O Brasil enfrentou os Estados Unidos em 2004, com os Estados Unidos já tendo um trabalho de no mínimo 20 anos. Então, assim, com tudo, o Brasil ainda conseguiu uma medalha. Na verdade, é o contrário, né, a visão. Aham. E para você ter uma ideia, em 2004, quando o Brasil enfrentou 2004 não, 2008, 2004, tá certo. Em 2004, o Brasil enfrentou a Bélgica nas Olimpíadas com um amistoso no novembro. Foi uma goleada dos Estados Unidos. Perdeu para os Estados Unidos goleada. Era o René Simões na época. E
Eu tô falando aqui 2004, é 96, gente, perdão. Tá. Atenas, né? 96? Não, Atenas é 2004. 2004. Ah, 2004, então tá É, certo, tá certo. Sydney 2004, 2002, Atenas. Atenas 2004. Isso, não, então tá certo, 2004. O Brasil chega nas Olimpíadas de 2004 com um amistoso. Um. O Brasil chega nas Olimpíadas de 94 usando roupa que sobrou do time masculino. Uhum. O Brasil não recebe as diárias, não recebia até então, né? As diárias que o time masculino recebe. O Brasil não tinha uma liga mais longe de ter a que tem hoje. Que não é ainda ideal, mas já é alguma coisa, já tem um calendário. Então, assim, eu acho que o Brasil, com tudo que foi negado a ele, fez muito, né? Uhum. Ganhou 2 medalhas de prata, foi vice-campeão mundial, colocou uma mulher como 5 medalhas de ouro, e aí é mérito mais a Marta, obviamente, né? Porque a mulher é surreal, Uhum. com 6 prêmios de melhor do mundo. Então, assim, eu acho que, obviamente, faltou sim, né, investimento, e justamente por isso a gente tem que valorizar ainda mais o que elas fizeram sem investimento. Hoje os tempos são outros, né? O Brasil hoje tem um cuidado a seleção feminina hoje, por exemplo, tem um trabalho de marketing gerido só para o time, para a seleção feminina, tem um trabalho de recebimento de diárias igual ao dos homens, tem um departamento para a seleção feminina, assim como tem um departamento pro futebol feminino como um todo de competições e tudo mais. Então a tendência é que a longo e médio prazo médio e longo prazo, não vou falar prazo curto não, porque seria até injusto da minha parte também em decorrência aos anos todos, né, que o Brasil teve de negligência. Uhum. Mas acho que num médio e longo prazo, o Brasil, se não ganhar, vai ser uma seleção que vai estar lá, cara, vai estar entre as melhores. Porque a questão é que aqui no Brasil a gente tem que ganhar, né? Se não ganhar, não presta, É, né? infelizmente é A assim. competição do esporte, para você fazer parte desse calendário esportivo, ou do mapa esportivo, vamos dizer assim, da geografia do futebol, você precisa estar ali, cara. Precisa estar ali, em Copa do Mundo, chegando longe, competindo de igual para igual contra essas potências. Eu não vou pedir que o Brasil possa competir agora em 2023, na Copa de 2023, com a seleção norte-americana que já é pentacampeã mundial, tetracampeã olímpica, já tem um trabalho estabelecido. Eu não posso fazer que o Brasil faça isso contra uma Alemanha, contra uma França que começou no final da década de 2000 e hoje tem um outro processo também, tem um outro patamar em nível mundial. Japão, Suécia, que é vice-campeã olímpica. Eu não posso, né? Tem que esperar. Acho que o Brasil vai ser diferente. Acho que já foi nas Olimpíadas, Uhum. né? A derrota nos pênaltis foi uma derrota de, assim, ocasional, não é aquela coisa. Eu costumo falar direto, né? Quando o Brasil era eliminado antes, até 2019, você sabia o porquê que o Brasil era eliminado. Uhum. Você sabia. Porque o Brasil não desempenhou o futebol que deveria desempenhar, ponto. Uhum. Essa derrota aí, de certo modo, foi até mais doída porque a gente viu que dava. Sim. Dava pra brincar, dava pra beliscar uma medalha, saca? O Brasil jogou de igual para igual com o Canadá, que foi campeão olímpico. Uhum. O Brasil jogou de igual para igual com a Holanda, que foi campeão europeu e vice-campeão mundial. Entendeu? É um time diferente, é um time que compete mais. O Brasil competiu. Então, ok, isso já é um avanço. E a Perdeu gente tá na esperando competição mesmo, né? Perdeu uma não, competição não por falta, idiota, sei lá, cara. de estrutura como era no passado, Não, ou por ter jogado não. mal, chegado lá e jogado mal. Perdeu na competição mesmo, né? No... A gente até pode discutir taticamente o jogo contra o Canadá, né, nas quartas finais, mas isso é um papo que vai à margem do que a gente debatia antes, né? Sei lá, o Brasil talvez não jogou o melhor futebol, poderia ter definido nos 90 minutos, enfim, uma série de fatores. Uhum. Então a expectativa é muito maior, obviamente, do que há alguns anos, né? Mas a diferença é essa. O que eu espero, o que eu acredito é que pelo menos o Brasil seja uma equipe competitiva. Tá. É uma equipe que não seja que nem a França em 2019, que o Brasil, embora tenha dado sufoco à França, e aí deu mais sufoco à França porque a França estava mais pressionada, né? Mas o Brasil não tinha muita qualidade de jogo. A gente tem visto uma coisa diferente, né? Preparação é diferente, enfim. Então eu confesso que eu tô até mais otimista, essa palavra, eu tô otimista para que num futuro médio a gente consiga ver uma seleção ainda mais longe. É isso, é isso. Falando em seleção especificamente, eu gostaria que você
avaliasse um pouquinho o trabalho da Pia, né? Com um olhar mais tático, né? Uma análise tática mesmo, do que você tem achado, o que você talvez mudaria, se cabe, né, mudança. Eu acho que cabe, assim, né? Assim como convoca-se lá 22, 23, né? Em qualquer lugar do mundo vai ter a discussão, óbvio. Mas você acha que, Sim. que ela tá no caminho certo, que ela tem acertado mais do que errado nas escolhas? E de mais experiente, podemos assim dizer, você acha que vai ficar nisso mesmo, Marta, Érica, Tamires, ou a gente pode ter uma surpresa, por exemplo, a volta da Cris, e para completar esse pacote de seleção, por que Gabi Zanotti não é convocada, Rafa? Por que a melhor camisa 10 do nosso país, a melhor meia do futebol brasileiro não está na nossa seleção? Você pode começar por qualquer uma das perguntas. Eu vou começar pelo Gabi Zanotti, que é mais fácil de responder até. Cara, como pode, né? Uma mulher como a Gabi Zanotti, e assim, a gente tá falando de uns 5 anos em que ela é top 5 atletas do Brasil, facilmente. A Gabi Zanotti, ela já teve outras oportunidades com né, o já falecido Vadão, né? Quando o Vadão estava na primeira passagem ainda da seleção brasileira. A Gabi Zanotti já teve algumas oportunidades, se discutiu muito a posição que ela jogava e não rendia muito bem, se discutia muito o momento, enfim. Talvez a gente pode voltar a rediscutir isso, mas me parece, né, que a Pia já tem muito estabelecido o que ela deseja para o meio-campo, por exemplo. Tá. Né? Ela quer um meio-campo jovem, combativo e talentoso. Isso ela tem, pelo menos se a gente pegar as últimas escalações, né? Você tem Angelina, talentosíssima, combativa, chega na área, chega de trás, é moderna, né? Que é o estilo que a gente fala, né? Daquele volante que propõe mais o jogo também, né? Que ajuda a criar o jogo. É o box to box, né? Da defesa ao ataque. Isso, o tal do box to box, exato. A gente tem a Bressinha, que embora ela não fez uma boas Olimpíadas, mas é uma boa passadora, mas ela talvez não tenha o vigor físico que ela necessite. A gente tem a Linda Angelina, me fugiu um outro nome também que estava no meio. Tem a Luana, que está voltando de lesão, Sim. que é do estilo que a Pia gosta também. Né? Ela também joga na Europa, então já tem um estilo mais moderno de jogo. Né? Então, isso que ela imagina para o meio campo da seleção. Uma seleção, um meio campo jovem, combativo e que não deixa de ser talentoso. Rafa, mas uma menina como a Gabi Zanotti, você não pode pensar em deixar de fora. Eu concordo com vocês, mas a Gabi Zanotti a gente tem 31 anos, 32. Acho que é 32, né? Eu acho. Então talvez, a gente espera que não, mas talvez possa ser que ela comece a entrar num natural declínio da carreira, né? Em que ela não jogue todos os jogos. Pode ser, embora que fisicamente ela sempre demonstrou muito bem. Sim. Então, embora eu não concorde, eu entendo nesse aspecto a Pia, né? Tá. O que ela procura para essa seleção é uma seleção que tem a diversidade tática de boa parte das atletas, das 11 que estão em campo. Então você tem a Duda. A Duda, ora ela já usou pela meia direita, ora ela usou como volante, ora ela usou como mais avançada. Então a tendência é que a Duda seja um dos nomes dela. A Angelina foi isso também. A Júlia Bianchi, que eu tenho que citar aqui, né, que faz parte também dessa montagem do meio campo da Pia, também a Júlia Bianchi. Não há o que falar também, ela bate bem de fora da área, né? Segura bem o jogo, cadencia o jogo, ela só tem 23 anos, é nova ainda, né? Então, acho que para as pretensões da Pia, eu acho que ela vai sempre querer alguém visando a renovação, né? Cris, eu entendi ela não chamar Cris, né? Embora ninguém tenha dúvidas do que a Cris significa. Eu suspeito por falar da Cris. Hoje, inclusive, no jogo contra o São Paulo, ela até foi bem até também. O São Paulo ganhou, diga-se de passagem, do Paulista. Mas naquele momento, a Cris não era o melhor nome e a Pia nunca indicou isso. Né? A Pia sempre deixou claro que não ia contar com a Cris lá atrás. No amistoso contra a Inglaterra, ainda em 2019. Sim. Né? Ela imaginou que ia contar com Bia Zanerato, imaginou que ia contar com Debinha, com Ludmilla, eventualmente com a Gil Queiroz, que aí cabe outra discussão também, acho que ela é muito madura para a seleção, mas enfim. O modelo de jogo que a tendência é a Marta também ofensivamente, enfim. Então deu para entender essa escolha, né?
Mas o resumo que eu posso fazer daqui dessa seleção é que há um trabalho. Não era Tá. com o Vadão que você não entendia muito bem, né? E dentro de campo você não via isso. Uhum. Era ligação, tempo direto, marcha na correria, Cris beliscando ali a primeira bola, enfim. Hoje a gente vê o começo, meio e fim, né? Sim. Jogo apoiado, bola no chão, aproximação de atleta, velocidade, né? As pontas, usando bastante as atletas que jogam mais de ponta. Enfim, eu acho que ela tem uma proposta de jogo, onde a seleção tem uma proposta de jogo que precisa ser aprimorada, é verdade, com peças, e aí dá para discutir, por exemplo, Tamires como lateral. A gente vê que no Corinthians ela rende muito mais como uma meia pelas pontas, Com né? uma ponta esquerda, né? Isso. E que essa coisa de cortar para dentro o tempo inteiro, e para jogar individual, também de fora da área. Enfim, são discussões que a gente tem constantemente, mas é fato que o momento da seleção é outro, o momento que a gente olha a seleção em campo, a gente fala, opa, tem coisa aqui. Tem um trabalho sendo feito aqui. Boa, boa, boa. Eu também sou suspeito pra falar da Cris, mas é entendível, né? Entendível. É, é, a gente pode lembrar, pegando a relação com o masculino, em 2002 todo mundo queria o Romário, o Filipão vai lá, me leva o Ronaldo, ele é massacrado, se alguém conseguisse puxar ele do avião, puxaria, e o Ronaldo fez o que fez, né? Então, assim, é o que você falou, existe um trabalho, ela já deixou claro, né, o que ela quer, e realmente é animador, assim, eu que estou no meu início, né, acompanhando agora muito mais do que antes o futebol feminino, eu consigo me animar, né? Consigo olhar e falar assim, putz, legal, é, bacana, um trabalho legal. Para terminar esse papo de seleção brasileira, Arthur Elias seria o sucessor natural para o cargo da seleção? Ou existe alguém que você fala assim, tá brigando de igual pra, brigaria de igual para igual? Cargo da seleção tá livre, bota o homem lá que ele resolve, ou tem algum outro nome? Eu não vejo outro nome que não seja o Arthur na seleção. Sim, Antes da Pia, para mim já seria o Arthur. sim. Só um contexto, tá? Quem que era o presidente da CBF na época era o Rogério Caboclo, que hoje está afastado por Aham, uma grave acusação de assédio sexual e moral, e que continue afastado. Na verdade, não deveria nem estar afastado, já deveria estar completamente, sumariamente suspenso, preso. sim. Mas enfim, isso é outro assunto. E aí, ele jogou para a torcida quando ele chamou a Pia, né? Porque qual que era o anseio que se tinha? O Brasil precisa de uma mulher, de uma treinadora, né, de experiente, e blá blá blá. E aí ele tirou a Pia da cartola. Uhum. O que é uma boa escolha, pensando, mas eu acho que foi uma escolha mais para torcida do que de convicção, Tá, né? entendi. Eu acho que foi mais para torcida, para falar assim, ó, estamos fazendo algo. Mas eu tenho que reconhecer que foi uma boa escolha. No entanto, não há treinador melhor no Brasil do que o Arthur Elias. Uhum. O Arthur Elias é vencedor. O Arthur Elias ele montou uma equipe do Corinthians que, sem brincadeira, eu tô falando do futebol de um modo geral, entre homens e mulheres. Uhum. Eu não lembro de ter visto um time que supera tantas expectativas como o Corinthians supera. E detalhe, quando as expectativas já são altas, Certo. né? Quantos jogos você viu do Corinthians que o Corinthians não estava bem, né? O próprio começo do jogo agora, na final, o Palmeiras estava melhor que o Corinthians. Uhum. Aí o Corinthians tem uma chance e decide ali o jogo. Sim. A montagem de um time como o Corinthians, de um time como o Lyon, sabe, de grandes forças, é feita por isso também. É aquele time que, mesmo sofrendo, quando tem oportunidade, acaba, não dá chance para o seu adversário. E é o que o Corinthians geralmente faz. A fase final que o Corinthians teve no Brasileirão é coisa de maluco, cara. Nenhum time Sim. voltou nem perto do que o Corinthians voltou fisicamente, taticamente. Assim, nem perto. E isso, você fala, mas o cara também já tá lá 4, 5 anos. Sim, mas quantos técnicos a gente tem aí no futebol feminino mesmo, no masculino, que o cara tá há 4, 5 anos e monta as máquinas que montam o Corinthians. E aí, para falar mais recentemente, aí, né, que é o que tá mais fresco na nossa memória, talvez o Flamengo do Jorge Jesus seja assim pro masculino, assim como o Corinthians do Arthur Elias seja pro feminino. Uhum. Assim, guardando suas proporções até, né, para não ser injusto também. É absurdo, então eu não vejo outro treinador, eu não vejo outro. E se a Pia sair daqui a
4, 5 anos, eu não vou ver o treinador que nem o Arthur Elias. Lógico, pode acontecer muita coisa até lá, Sim. né? Mas eu fico imaginando a cabeça do Arthur, que teve essa chance, poderia ter sido o treinador, e era o que estava sendo mais especulado, inclusive, né? E o cara já ganhou tudo. O cara tava ganhando o Brasileiro em 2013. Sim. 2013, com o Centro Olímpico, ele vai ganhando, sabe? Tava ganhando Brasileirão. O cara ganhou Brasileirão, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores com o Corinthians. Não precisa ganhar mais, ele precisa seleção. É seleção, é dali pra seleção. Sim. É E isso. você falou uma coisa, né? 4, 5 anos. 4, 5 anos com uma estrutura, com um time dando apoio ao futebol feminino, com contratações de impacto, né? Que aí a gente volta naquele papo do investimento. O Corinthians é o time que investe, é o time que se mantém no topo. E falando nisso, eu vou puxar o gancho. Favorito para Libertadores? Com certeza. Já era favorito na Libertadores passada. Né? Perdeu num detalhe, né? Num detalhe. Um detalhe, um Sim. gol de um chute de fora da área. É bem verdade que o lance. E eu sempre descrevi esse lance, porque são detalhes que a gente gosta bastante de. O jogo é Corinthians e América de Cali. Corinthians e América de Cali. 47 do segundo tempo. Corinthians lá, tipo, afastando o bola à torta direita. Cara, numa bola começou a pingar. Tipo, a Yasmin estava posicionada, a Pardada bate errado, sobrou para o Guarituco, que é atacante do time colombiano, chutou de fora da área e pegou ele na gol. Sim. Aí perdeu nos pênaltis. Aí começa somente o futebol para explicar. Sim. Mas o Corinthians já era favorito na Libertadores, na primeira Libertadores, né? Assim, então continua sendo. Continua sendo favorito sem sombra de dúvidas. E beleza, vai ter. A Ferroviária a gente não pode ignorar, tá? A Ferroviária ela teve um ano completamente maluco. Acho que a Ferroviária teve. Em 8 meses, parece que deu 5 anos de vida, assim, sabe? 8 meses. É um time que foi montado com rapidez, jogou uma Libertadores, quase foi eliminado na primeira fase, se classificou daquele jeito, foi campeã. Aí teve o Brasileirão, tropeçou, se classificou. Perdeu a treinadora, veio a treinadora nova, vai participar de outra Libertadores, ou seja, o torcedor, o cara que torce pra Ferroviária, tá com o Rivotril do lado. Rafael Zucco tá maluco, pô. Não, o Rafael Zucco, coitado, gente, a gente até brinca, porque na primeira Libertadores ele escreveu pro PFF, né? E a gente brinca que a gente instalou uma rede móvel de pronto atendimento pro Rafael Zucco, porque foi difícil, cara. Olha, eu no lugar dele, eu na pele dele, cara, eu teria tido uns surtinhos ali, fácil. Fácil. O Ti disse, perdeu porque achou que já tinha ganhado. A Lu deu um Prime, obrigado, agradecer a Lu aqui no meio aqui pelo Prime, obrigado Lu, ó, coração pra você, obrigado pelo seu Prime, mais um sub aqui, e o Ti disse, perdeu porque achou que já tinha ganhado, tem aquela coisa, né, de entrar com a confiança lá em cima, né. E aquele jogo, cara, você assistiu aquele jogo pra quem gosta é um estudo aquele jogo, porque o Corinthians, historicamente, ele tá acostumado a ter o controle do jogo. Quando passa um tempo que ele não faz o gol, o Corinthians começa a perder bastante chance. Pesa pro Corinthians. Isso aconteceu com a Ferroviária na final do Brasileiro de 2019. Aconteceu na final da Libertadores, que o Corinthians foi fazer o primeiro gol aos 72 minutos já de jogo. Mas até lá, a Ferroviária estava começando a criar corpo, o Corinthians perdendo o gol. E nesse jogo foi a mesma coisa. O curioso é que mesmo quando o Corinthians fez 1-0, que foi, sei lá, os 25 do segundo tempo já, o Corinthians ainda agiu como se tivesse 0-0 e ficou afobado. Teve um monte de lance afobado por ele ter definido o jogo e não decidiu. Sim. E aí, cara, a Libertadores é negócio diferente, né? Acho que o Libertadores é uma das competições, tanto no masculino quanto no feminino, que aproxima um pouco, né? Diminui um pouco as distâncias entre o mais forte e o mais fraco, né? Aí, amigão, deu no que deu. Esquece, né? Algum outro time, além do Corinthians, né? Ferroviária você falou porque Ferroviária também é uma potência, né? Então não se dá pra duvidar, né? A camisa joga sozinha, né? Algum outro time que, mesmo né, não só do Brasil, mas assim, que você olha e que você fala assim, pode complicar. Então, eu acho que os times colombianos estão num patamar, então o América de Cali não tá nessa temporada. Mas o Deportivo Cali é um time. Deportivo Cali? Eu sempre confundo
os Calis. Deixa eu ver qual é o colombiano que tá aqui, eu esqueci. Acho que é o Deportivo Cali, é isso mesmo. Eu acho que o Deportivo Cali é um dos times que o Santa Fé, o Independiente Santa Fé, sem dúvida nenhuma. Universidade de Chile, que é uma equipe que já tinha feito uma Libertadores boa. As equipes argentinas, então tem o River, que é uma dessas equipes que River e Lanús, que são equipes que, principalmente o River, pode dar alguma coisinha. Inclusive, essa equipe do River está no grupo do Corinthians. River não, perdão, São Lourenço. Tá. River e São Lourenço. Acho que o São Lourenço e o River, né, as equipes argentinas também podem fazer frente, mas eu apostaria, fora do Brasil, eu apostaria nos times colombianos, e principalmente no Independiente Santa Fé e a Universidade de Chile. Como é que é essa relação, Rafa, da Conmebol com o futebol feminino, assim? Ela tem apoiado agora, ela apoiava antes, ela nunca apoiou e agora tá no hype? Como é que tá? Como é que é? Então, eu acho que teve uma mudança de administração uns 2 anos, né? Um ano, 2 anos, teve uma mudança de administração. Então melhorou um pouco. Então, por exemplo, a marca Libertadores Feminina, você percebe que há uma iniciativa de cuidar melhor. No entanto, ainda pecam muito. São transmissões, as transmissões que vão para o Facebook, por exemplo, não tem a mesma qualidade. Era isso que eu ia Né? te perguntar, em relação a transmissões, como é que funciona também? Os horários, a competição em si sempre tropeça algumas questões de organizações, Uhum. algumas questões organizacionais. Não como há alguns anos, como por exemplo, atleta tendo que se vestir no meio do jogo para ir pro jogo, porque, né, não tinha vestiário, enfim. Eu vejo que a Conmebol ela é aquele padrão que a gente conhece, né? Uhum. Não é uma das confederações que eu me animo a falar, de Sim. verdade. Sim. Né? É uma confederação que tem demonstrado ali alguns pequenos, mas muito poucos esforços ainda. Essa coisa de fomentar a modalidade, por exemplo, chamando equipes de clube, né? Obrigando com que equipes de camisa possam. Isso foi uma boa iniciativa, embora não era ideal, mas foi uma boa iniciativa que fomentou um pouco. Mas ainda é muito longe do que se espera, por exemplo, em relação ao UEFA. A UEFA ela encarou uma Champions League com fase de grupos, que antes não tinha. Ela Tá. bateu no peito. Acho que a gente maturou o projeto ao ponto de fazer isso agora. A Libertadores ela é em fase de grupos e mata-mata, só que ela dura 2 semanas. Talvez. Ok, hoje talvez seja melhor que seja assim. Uhum. Mas já dá para pensar num formato, num calendário um pouco mais extenso, até para que você garanta a essas equipes um calendário. Que você pega equipes, por exemplo, equipes bolivianas. Elas vão começar um torneio que vai durar 10 dias. Elas vão jogar todos os dias praticamente. Primeiro e segundo jogo é tipo um dia atrás do outro, assim. É uma coisa de maluco. Campeonato amador ainda, sabe? Sim. Então, é bom que você estique um pouco mais esse calendário da Libertadores e já pense, inclusive, no calendário da Sul-Americana também, mas isso, para comer, acho que vai demorar bastante ainda. Acho que é mais fácil a UEFA pensar numa Europa League do que o Membo entrar numa Supercopa, né? Uma Sul-Americana, para você dar calendário, fazer esses times se enfrentarem no continente, né? Que acho que isso fortalece o continente de modo geral. E você faz com que as federações locais, né, os países, comecem a fomentar também a competição nacional, né? Uhum. Porque, porra, você tem uma competição nacional que você tem dois times que vão para Libertadores, um time que vai para uma Sul-Americana da vida, é outro clima, né? Você já tem um objetivo para aquilo, enfim. Sim. Mas da Conmebol que eu tenho que falar a mesma coisa que eu tenho que falar do futebol feminino como um todo, o futebol brasileiro, no caso, né? Já deu uma caminhada, mas está longe ainda do ideal. Boa, boa. Puxando o seu gancho, Champions League. Vai dar Lyon de novo? Cara, foi engraçado porque na temporada passada, quando o Corinthians já tinha perdido a Libertadores, eu cheguei a twittar isso, né? Uhum. Eu tuitei, ó, nem o Corinthians vai ganhar a Libertadores e nem o Lyon vai ganhar a Champions. Deu no que deu, os dois perderam. Óbvio que o Lyon é favorito, óbvio que ele é sempre favorito. Mas hoje você tem um Barcelona que tá voando. O Barcelona tá ocupando o espaço do Lyon, né? Hoje você tem um Chelsea que tem uma equipe assim, muito, muito competitiva. Não vamos esquecer que o Arsenal nessa temporada se reforçou muito e muito bem. Começou a temporada voando.
Aí tem o Wolfsburg, que não é o Wolfsburg que a gente conheceu campeão, mas é o Wolfsburg ainda, Uhum. sabe? Tem o PSG, que o PSG não perdeu pro Lyon no ano passado, né? Sim. Ganhou o Campeonato Francês, eliminou o Lyon da Champions, ganhou a Copa da França. Então, assim, eu tenho uma expectativa de que essa Champions não será do Lyon, porque o Lyon está passando por um processo de reformulação, que é comum, né? Inclusive o pessoal fala, o Lyon não é o mesmo, não. O Lyon perdeu qualidade. Eu não sei se a palavra é que o Lyon perdeu qualidade. O Lyon está numa renovação. O fato é que as outras equipes alcançaram o Lyon. É, Isso, sem puxa, sombra de dúvida. puxando isso, Rafa, por que o Lyon se tornou essa potência europeia? Pegou uma safra boa, uma equipe boa, ou não? A estrutura mesmo, a estrutura deles é diferenciada? O que você pode falar um pouquinho para quem não Estrutura, né, conhece, né? cara? Estrutura. No Uhum, final da década de 2000, 2009, 2010, o presidente do Lyon assumiu o time feminino como parte integrante do clube. tá. E aí investe como que fala? Em material humano, você investe em qualidade, você investe em uma série de fatores, cara, que faz com que o Lyon seja o que foi durante anos. Uhum, Ganhando Champions League o tempo inteiro, ganhando 10 campeonatos franceses em seguida, sendo uma equipe a ser batida. Então é óbvio que o Lyon é o que é por uma questão estrutural que se aproveitou disso durante anos, né? O que acontece é que puxa outros times também, né? O Barcelona de 2015 para cá é um time que profissionalizou o seu modo de tratar o futebol feminino. Os times ingleses estão nesse papel, então daqui a pouco vamos ver os times ingleses muito fortes. Hoje, para mim, é a melhor liga do mundo. É a liga mais estruturada, é a liga mais organizada, que é o campeonato inglês. Os times alemães vão voltar também, que já foram, né, o top, né? tá. O Mini Poltz, o Wolfsburg sendo campeão, enfim. E hoje são coadjuvantes, mas, né, vão se fortalecendo também. Enfim, mas a questão do Lyon que aproveitou o momento, isso em 2009, a gente está falando de mais de 10 anos. E maturou esse projeto, cara. E aí o presidente assumiu isso, o presidente dava premiação no vestiário. As Uhum, atletas que eram campeãs, assim, sabe? Então, a diferença, né? A diferença de tratamento. sim. Aí dando que deu, o Lyon, obviamente, conquistou tudo. 7 títulos da Champions League, Uhum. 10 títulos do Campeonato Francês, enfim. Foram, vai, um hiato de 10 anos, vai, vamos colocar aí 9, 10 anos, das outras equipes olharam e falaram assim, bom, peraí, se a gente não fizer alguma coisa, o Leão vai É, ganhar no que vem de novo. E aí as equipes começaram a se mexer, né? exatamente. Foram 10 anos de Lyon soberano, cara. Uhum. Foram 10 anos, né? É, o Lyon ganhou 2011, 2012, aí ficou 4 anos sem ganhar. Aí voltou a ganhar em 2016, 17, 18, 19. Aí, Sim. amigo, ou você faz alguma coisa, ou você é atropelado, como muitos dos times foram. É isso, é isso. Rafa, a gente tá chegando ao nosso finalzinho, né? Antes das suas considerações finais, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas. O bate-pronto aqui pra você responder. E aí, se você quiser falar o porquê, ok, Tá, beleza, ótimo pra quem tá assistindo. Mas se você não beleza. quiser falar o porquê, falar é minha opinião e vocês que se derem, tá, fica à vontade, tá? Esse momento é seu, é todo seu. É, Vamos lá. Totalmente desafiador. Melhor liga do mundo. Inglaterra, Inglaterra. sem dúvida. Melhor seleção do mundo. Hoje, eu vou pegar na temporada, tá? Tá. Hoje, Suécia. Suécia. Melhor time do Brasil. Sem dúvida, né? Corinthians, sem sombra de dúvida. Melhor time do mundo. Hoje, Barcelona. Barcelona. Melhor jogadora do mundo. Hoje também. Alexia Putellas do Barcelona. Promessa brasileira, pra gente ficar de olho e falar assim, essa vai chegar lá. Nossa, a gente se tem uma coisa que a gente tem nesse Brasil é promessa. Mas eu vou pegar uma que já tá na seleção já, que eu acho que vai ser um nome a longo prazo, assim, absurdo na seleção, que é a Angelina. Eu sempre fui fã da Angelina desde a base. Por pouco ela não veio pro São Paulo. Por Tá. pouco quando ela voltou pro Brasil ela não veio pro São Paulo.
jogou no Palmeiras, jogou nos Estados Unidos. Eu acho que ela tem um futebol que a gente olha hoje e fala assim, é completo, né? Uma coisa que, como o futebol brasileiro não tinha uma base, a gente não tinha essa percepção que a gente tem hoje, né? De Uhum. atletas que já chegam na seleção ou numa equipe principal completas. Cara, eu poderia citar tantas, mas eu vou citar a Angelina. Eu vou citar a Angelina porque é a que eu me vê na cabeça agora, que eu sou muito fã. Uma promessa mundial, ou não digo uma promessa, assim, mas algum nome que a gente vai ver despontar aí como a gente viu a Penny Harder, por exemplo, ou a, É, ou a, como é que é o nome da centroavante dos Estados Unidos, que todo mundo gostava também? a Alex Morgan? É, Sim. alguém assim que a gente vai olhar, por exemplo, na próxima Copa, na próxima Olimpíada, e vai falar, putz, essa é peso pesado. Tem uma jogadora, assim, tem uma jogadora, aquela é de Zâmbia. Eu não sei se a geografia do futebol é que infelizmente não vai ser muito generosa com ela. Mas uma é a Bárbara Banda, eu posso falar mais de uma? Aí Pode, fica mais fácil pode, até para claro. contextualizar. Bárbara Banda, que é atacante da seleção de Zâmbia, tem 18, 17 anos, é um absurdo de atacante. Tem a Lauren Hemp, que é uma inglesa, inglesa não, é britânica, né? Ela joga no Manchester City, eu acho ela um absurdo. E, obviamente, não dá pra falar da Viviane Miedema, né? Do Arsenal, que pra mim Aham. vai ser o grande nome do futebol. Ela, com certeza, vai ser o grande nome do futebol em pouco tempo. E ela é nova ainda, enfim. É a centroavante, né? A centroavante do Arsenal é da seleção holandesa. É, Assim, ela é embaçada. finaliza com as duas pernas, de dentro, de fora da área, cabeceia, sai driblando, faz pivô. Ela é completíssima, completíssima. Então, assim, para ficar em uma, eu vou ficar nela, mas eu gostaria de citar essas duas também, sendo que eu poderia citar outras tantas também que não me vem na mente agora. Mas Midima vai ser o grande nome do futebol mundial em pouco tempo. Para finalizar, antes das suas considerações finais, talvez a mais polêmica. Rafa, quem tem que ser a goleira titular da seleção brasileira de futebol? Essa pergunta é complicada. Essa pergunta Não precisa ser uma. Você pode falar assim, eu levaria essas três, assim, para contextualizar com o futebol masculino, assim, eu levaria Alisson, Ederson e o Everton, e qualquer um dos três que vestisse a camisa 1, para mim, estava ótimo. Eu acho que eles hoje estão no mesmo nível, assim, embaixo das traves. No Brasil, na seleção feminina, quem são as três que você levaria e falar assim, ó, eu jogo a camisa 1 pro alto, a que pegar, a gente vai estar bem servido? discussão na seleção feminina, assim, por um lado, você tem que ter a renovação das goleiras, que não teve nas Olimpíadas. Uhum. Por outro, você tem nomes consagrados como a Luciana, por exemplo, que é uma das principais goleiras há uns 2, 3 anos de novo, né? Uhum. Eu vou pelo caminho que a Pia pensa que é o caminho da renovação, Tá. certo? Então, hoje, a Lelê seria o nome. Levaria também a Mari Camilo, do Cruzeiro, que embora não fez uma competição tão boa quanto fez em 2020 e 2019, mas é uma goleira que, se trabalhada, vai ser assim, ela é alta, ela tem tempo de reação, joga bem com os pés, enfim. E o terceiro nome é a Carla, que para mim, apesar do Minas ter caído para a segunda divisão, foi a principal goleira da primeira fase, para mim. Uhum. Porque o que ela fez para poder salvar o Minas não tá defendendo o pênalti em jogo decisivo, fez defesa absurda. Teve jogo que ela aparece com 4 defesas importantíssimas, assim. Então, Uhum. o Minas só caiu mesmo porque, né, são 4 que caem no campeonato de 16, né? Então, 25% desse pessoal cai para a segunda divisão. É muita coisa. E aí o Minas acabou sendo pego por isso. Mas a Carla também é um desses. Carla não. Esqueci o nome dela agora, gente. Karen, perdão. Tem Karen. uma Carla meio campo do Minas também. A Karen, do Minas. A Mari Camilo, do Cruzeiro, que, se trabalhada, vai ser uma das principais goleiras também. E a Lelê, que já está nesse processo. É isso. Rafa, suas polêmicas, hein? Polêmicas. É difícil. Obrigado, o Ito Rodolfo, meu querido Kamikaze. 10 meses de sub aqui, hein? Obrigado de Olha coração. aí. Tamo junto. Mais um subzinho aqui. Rafa, suas considerações finais. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa que faltou aqui, independente de qualquer colocação a mais. Já te agradecendo pelo tempo e espaço para esse nosso bate-papo.
Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Jonas, Natix, Aaron, Leite. O Thiago é aquele que comentou com a gente? Não, o que comentou com a gente é o Léo. O Ti, ele Léo, é. Léo, Ti é meu Mas parceirão enfim, das antigas. o Ti tá aí é da gente também. Então, obrigado a vocês que assistiram. E é isso, cara. Pode contar comigo. Eu sempre acho massa quando abre espaço para futebol feminino. Alguém que, fora da bolha do futebol feminino, abre espaço para futebol feminino, para que a gente possa dialogar sobre. E para mim é sempre um prazer falar sobre a melhor escolha que eu fiz da minha vida, né, que foi cobrir o futebol feminino. Não é minha principal atividade financeira hoje, mas com certeza é a que mais me dá alegria em cobrir. Então, eu queria aqui agradecer a todo mundo que já segue o Planeta Futebol Feminino, a minha equipe, que hoje eu tenho uma equipe absurda, e eu posso falar assim, sem falsa modéstia nenhuma, assim, de especialistas, assim, talvez os melhores que alguém poderia ter hoje o Planeta Futebol Feminino tem. Um deles é aniversariante, inclusive, né, o Thiago Ferreira, que é comentarista do PFF, mas tem a Amanda Viana, também comentarista, uma das melhores que eu já pude ter o prazer de conhecer. Tem repórter, tem apresentador bom. Enfim, é uma equipe hoje de muito, muito orgulho de trabalhar. E é isso, cara, agradecer a todo mundo, porque, cara, chegar a 10 anos, eu confesso que se você me perguntar como que eu consegui, eu não vou saber te responder. Eu sei que te responder aqui sozinho não foi. Foi com essa galera, foi com os amigos, como você, Natália Lara, os meninos, o pessoal que tá aqui, que joga com a gente direto, familiares e os seguidores. Então, só queria agradecer a todo mundo e que a gente possa chegar a mais 10 anos, quem sabe, né? Com certeza chegaremos, Rafa, porque é um trabalho absurdo, absurdo que você faz. Eu só tenho a te agradecer. Primeiro pelo seu trabalho mesmo, pela página, pelo empenho em desenvolver a modalidade, e você tem grande parte nisso. Acho que você merece até mais reconhecimento do que tem. Segundo, por me dar a oportunidade de trocar ideias sobre, de me ensinar muito sobre, de me apoiar na hora que eu precisei lá, falar assim, cara, eu vou narrar. Ganhei minha oportunidade de chegar e falar, vai fundo, tranquilo, olha isso, é aquilo. Não só você, como outras pessoas que me ajudaram, mas agora dedicando exatamente a você. E nós, espectadores, comentaristas, narradores, temos o prazer de ter você e toda essa galera que você citou aí, que te ajuda aí nesses 10 anos cobrindo o futebol feminino, que dure mais 20, mais 30, que você possa aí comentar a Copa do Mundo, Olimpíadas. Eu acho que ainda vai chegar a sua hora e a gente vai te ver voando, voando, voando. Obrigado, Jonas. Obrigado de coração, hein, Jonas? Você também seguiu a gente aqui. Obrigado de coração. Tamo junto. Galera curtindo nosso papo. Sigam o Planeta Futebol Feminino. Sigam o Rafa. Pra você que está escutando a gente depois, o link vai ficar na descrição. Nós estaremos no Spotify em breve e no meu canal lá no YouTube. A gente vai ficando por aqui com Rafa Alves do Planeta Futebol Feminino, nosso papo 1h12 discorrendo sobre futebol feminino. Se depois dessa aula vocês vierem me perguntar algo, eu vou mandar vocês para aquele lugar, hein? Perguntem para o Rafa, porque ele tem paciência e com certeza vai explicar. Obrigado demais, geral. Obrigado, Aaron. Um beijo pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa sorte, porque eu fui. Massa, mano.